Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja conosco ainda nesse momento de culto, amém? Peço para que você, por favor, abra as Escrituras no Evangelho de Marcos. Evangelho de Jesus segundo Marcos, o evangelista, esse mesmo. Escreveu aí sobre os relatos do apóstolo Pedro, alguém que viu de perto Jesus fazer e ensinar tudo isso que nós temos estudado agora no capítulo 3. Evangelho de Marcos, no capítulo 3, leremos do verso 1 ao verso de número 6. Marcos, capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Você, por favor, acompanhe a leitura da palavra de Deus, que diz: De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. E então lhes perguntou: É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. Até aqui. Vamos orar mais uma vez para que Deus ele fale conosco. Senhor Deus, o Senhor é o nosso Pai e nós te agradecemos pela tua palavra que é viva, que é santa, Deus, que tem tanto a nos ensinar. Nós te pedimos para que o Senhor fale ao coração, Deus, ao nosso coração e, de fato, Deus, nos quebrante, nos ensine para a tua honra e para a tua glória no nome santo de Jesus. Amém. Meu irmão, você já ouviu aquela piada que diz que um homem com um problema na mão, ele, de repente, andando pela praia, achou ali uma lâmpada mágica. Então, ali com dificuldade, ele pega e esfrega essa lâmpada e sai um gênio. E o gênio, ele já diz: porque você pode pedir um desejo, pode falar... Fala, não, peraí, eu já sei o que você quer. Você quer que eu deixe uma mão igual a outra? Ele fala: nossa, é isso mesmo, nossa. E aí o gênio vai e ao invés de curar que estava doente, ele deixa as duas mãos doentes. Você já ouviu essa história, essa piadinha por aí? O humor dessa piada tá bem nessa quebra de expectativa, uma quebra de expectativa parecida com a que a gente tem com muitas coisas aí no mundo, que a gente cria expectativa que vai resolver a nossa vida e que na pior das hipóteses na melhor das hipóteses as coisas ficam do mesmo jeito. E muitas vezes as coisas até ficam piores. E muitas vezes nós somos essa coisa que às vezes ao invés de ajudar, a gente acaba julgando, ao invés de curar, a gente acaba colocando mais peso e às vezes até quando nós tentamos lidar com os nossos próprios problemas, segundo a nossa própria sabedoria e força, as coisas, às vezes, parecem que só pioram.
E nesse texto nós vemos como Jesus, ele não é nada parecido com esse gênio atrapalhado, ele não aumenta o problema, antes ele traz a solução, ele não piora as coisas, ele antes restaura por completo aquele homem que estava com a mão enferma. E hoje nós devemos olhar para esse encontro com um olhar especial, porque talvez, só talvez, você tenha várias coisas ressequidas também na sua vida. Mas a boa notícia é que esse mesmo Jesus que estava naquela sinagoga há tantos anos atrás, esse Jesus, ele está aqui hoje. Você crê nisso? E esse Jesus, ele continua dizendo, estende a mão. E quando nós olhamos então para o Evangelho de Marcos, cada vez mais temos presenciado essa dinamicidade, essa ação, versículo a versículo. Nós vemos Jesus ensinando, expulsando demônios, curando as pessoas. E então nós vemos uma crescente irritação com relação aos religiosos, aos fariseus, uma tensão que vem crescendo e que começa a ultrapassar os limites. Jesus, ele não se preocupa muito com a tradição dos homens, dos fariseus, a tradição judaica, ele toca os leprosos, ele perdoa os pecados, ele come com pecadores, e agora parece que chegou no ápice, porque Jesus não parece ligar muito para como os fariseus entendem e interpretam o sábado. No final do capítulo 2, na última vez que nós conversamos sobre Marcos, nós vemos que essa tensão, ela explode quando os discípulos, eles colhem as espigas ali em pleno sábado, e Jesus, ele ensina que o sábado ele foi feito por causa do homem, e não o contrário. Jesus, ele se coloca como o Filho do homem, que é superior ao sábado. Jesus, ele se coloca acima da lei, acima de Moisés, ele se coloca no mesmo patamar de Deus. E essa cena logo em seguida, no capítulo 3, é o clímax dessa tensão, onde Jesus, ele cura esse homem na sinagoga, diante de todos, em pleno sábado, como um grande desafio aquele sistema, aquele legalismo sem compaixão, sem graça. E essa cura que deveria alegrar o coração daqueles homens, na verdade enche o coração deles de revolta, acende o pavio da conspiração contra Jesus. E a partir desse texto ocorre uma mudança na narrativa de Marcos, onde essa primeira parte, onde Jesus ele estava livre de perseguição, ela termina. Então Jesus ele se encontra à sombra da cruz. Ele começa a caminhar sob conspiração, e essa mão restaurada, ela prepara o caminho para as mãos perfuradas. É um anúncio daquilo que está vindo, que essa redenção de Jesus, ele promete, custaria a sua vida. E hoje eu te chamo a refletir sobre essa mensagem, sobre a grande ideia de que Jesus ele desafia a religiosidade fria com coragem e restaura os quebrados com compaixão, cumprindo a verdadeira lei de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele nesse texto, ele desafia essa religiosidade sem graça, sem o amor de Deus, com a postura corajosa, onde ele restaura os quebrados com o seu amor, com a sua compaixão, cumprindo o verdadeiro propósito da lei, a lei de Deus. E nós vemos isso através de 3 passos. Primeiro, que Jesus ele expõe a frieza dos religiosos, depois Jesus ele confronta a dureza dos corações, e por último, Jesus ele restaura o homem, mesmo enfrentando oposição. Então vamos por partes. Vamos falar primeiro como Cristo expõe a frieza dessa religiosidade sem compaixão. Você deve se lembrar das parábolas que Jesus contou.
Jesus contou várias histórias simples para falar de coisas profundas. E se você abrir lá em Lucas 10, você vai se deparar com a famosa parábola do bom samaritano, onde ali 2 religiosos, um levita e um sacerdote, eles passam por um homem que havia sido assaltado, ferido, deixado à beira da estrada para morrer, e esses homens não acodem esse ferido por causa de motivos religiosos. Cada um deu ali a sua desculpa e, por fim, quem acudiu foi um samaritano, alguém rejeitado pelos judeus, que trata e paga pelo tratamento, pela hospedagem daquele homem. De uma maneira semelhante, o espírito dos fariseus é o mesmo desses personagens que deixaram esse homem à beira do caminho. E nós precisamos entender que, afinal de contas, eles tinham prioridades, tinham coisas mais importantes para fazer, como, por exemplo, vigiar Jesus e ver se ele ia curar ou não no sábado. Porque aquele homem com mão ressequida, que estava em sofrimento ali no meio deles, poderia ficar para depois. Nós vamos ver como é que isso se dá no texto. Ele começa essa passagem falando, e de novo Jesus na sinagoga. E aqui nós vemos um padrão no Evangelho de Marcos, onde nós vemos Jesus com uma frequência boa, frequentando lugares religiosos, onde ele sabe que vai ter oposição. Da última vez, você deve se lembrar que Jesus ele enfrentou a oposição de um homem endemoniado. E aqui nós vemos que Jesus enfrenta homens com corações duros. E parece que esse segundo grupo dá mais trabalho que o primeiro, parece que dá mais dor de cabeça. E ali, diante de todos, Jesus, ele está com esse homem, com essa mão ressequida, que o texto no original dá a entender que é uma condição que é contínua e irreversível, é algo que possivelmente limitava o seu trabalho, algo que talvez colocasse esse homem numa condição muito vulnerável, talvez ele pedisse esmolas na rua, era alguém que estava de fato em sofrimento presente no meio do culto, dor no espaço de adoração. Mas os olhos dos fariseus não estavam voltados para isso, eles estavam voltados para Jesus. E o texto de Marcos diz que eles observavam cuidadosamente. No texto original, essa observação não é uma observação simplesmente atenta, neutra, mas era uma observação como uma cobra observa a sua presa, era um predador ali procurando uma brecha, era uma observação ardilosa, estratégica, maldosa, e havia ali uma clara religiosidade sem compaixão que motivava esse comportamento, e que olhava para a atitude de Jesus, para essa atitude de compaixão, como uma ameaça. Olhava para a graça que Jesus estava oferecendo como um escândalo. E essa ameaça, essa atitude ameaça aqueles homens porque eles perceberam que aquilo desafiava o seu sistema de poder, ameaçava tudo aquilo que eles haviam construído em termos de influência. Não era a cura em si que era o problema, mas o fato da cura ter sido realizada no sábado, no dia de descanso. Aquele homem estava violando as regras dos fariseus, então ele estava desafiando a sua autoridade, a sua influência. E essa compaixão que colocava o bem do ser humano acima das tradições como uma prioridade, revela uma autoridade superior que Jesus estava colocando diante daquelas pessoas, expondo então a inutilidade do sistema dos fariseus. Se eu chego aqui e te ofereço uma coisa melhor e que você já tem, algo que está velho lá na sua casa, obviamente essa coisa nova faz o que é velho perder a sua utilidade. Era isso que Jesus
estava apresentando. E nessa altura, Jesus ele já era visto como alguém que falava com autoridade. Uma autoridade diferente, uma autoridade que não era baseado só no fazer milagres e expulsar demônios, mas era em quem esses milagres eram operados. Porque até aqui, Jesus, ele não curou nenhum poderoso, Jesus ele não estava se assentando com os influenciadores, com as pessoas de referência na época, mas Jesus estava curando gente marginalizada, era um leproso, era um paralítico, era gente que não era os bambambãs da época. Isso mostrava esse ensino de Jesus, que Jesus ele veio para os doentes, ele veio para os pecadores, e que essa era uma concorrência, era um cabo de guerra que os fariseus eles perceberam que eles não iam conseguir disputar com Jesus. E essa graça, então, que Jesus ele manifesta, ela era um escândalo para aqueles homens, porque ela transcendia em muito a sua limitação, a limitação da religiosidade sem o amor de Deus. Permitir que Jesus ele curasse no sábado e ficasse tranquilo era reconhecer que a visão dos fariseus era errada, que o entendimento deles não era suficiente e que Jesus ele estava chegando com algo superior, algo que tinha autoridade, e isso mexia com aqueles homens de maneira profunda. E o que essa atitude dos fariseus mostra, meus amados? Senão uma profunda cegueira e frieza espiritual. O próprio Deus diante deles, e eles então rejeitando o jeito que Deus ele vive e interpreta a lei, uma cegueira tremenda, uma venda de orgulho, de justiça própria, de amor pelo poder, misturado ou disfarçado de zelo religioso. E assim como os fariseus, eles ignoraram a condição daquele homem, aquele sofrimento, para ficar vigiando Jesus, para achar coisas que não tinham a ver com o que Deus pedia para que o povo fizesse, nós também, por vezes, caímos nesse erro. Nós vemos pessoas sofrendo, a gente vê gente com problema e a gente segue o nosso caminho. A gente percebe pessoas com dores, a gente percebe gente angustiada porque o filho não está no caminho do Senhor, a gente percebe pessoas com dificuldades financeiras e a gente está preocupado com outras coisas. A gente está preocupado com a ordem do culto na nossa vida, na nossa rotina, o nosso conforto. Às vezes a gente precisa se perguntar algumas coisas. Será que eu evito ajudar alguém porque eu falo para mim mesmo, porque não é a hora, porque não é o meu papel fazer isso, ficar me intrometendo na vida das pessoas? Será que às vezes quando nós percebemos a dor de alguém, pode ser aqui da igreja, pode ser fora, mas a gente prefere não se envolver para não atrapalhar o nosso conforto, a nossa rotina? Será que isso acontece, meus amados? E quando a gente se pergunta isso, essas perguntas nos desafiam a enxergar o que o nosso coração está refletindo. Será que nós estamos refletindo um coração que tem compaixão, que se move como o de Jesus, ou um coração duro e religioso como o dos fariseus? A compaixão aqui de Jesus, ela não é só um sentimento bonito, não é uma palavra bacana, mas é uma ação. Em um lugar pequeno, onde todo mundo se conhece como o nosso, às vezes a indiferença ela passa batido, mas quando a compaixão ela se transforma em ação, o testemunho ele brilha, ele grita. E se a sua fé, de repente, não te leva a esse lugar de ação, pode ser que, de repente,
você esteja mais preso às regras que você mesmo criou para se preservar, para manter a sua vidinha do jeito que ela é. E pensando em ação, a gente precisa ser prático. Você já pensou alguma vez em visitar um vizinho ou um irmão da igreja? Às vezes a gente pensa, não, visitar é tarefa do pastor, dos presbíteros, mas a verdade, meus irmãos, é que nós somos poucos no meio de muitos e que tem coisas que Deus, às vezes ele mostra para você, ele coloca na sua frente e não colocou no nosso radar. E se Deus, ele fez você perceber um problema, uma dor, é para que, motivado por esse sentimento de compaixão que Cristo demonstrou, você também haja. Às vezes você está percebendo alguém que está isolado, alguém que não está vindo no culto porque está com alguma doença, alguém que está afastado da igreja, que desanimou, oferece um café, vamos lá, vamos orar, posso fazer alguma coisa por você. Apoie quem está sofrendo. Você conhece algum pai ou alguma mãe que tem está com dificuldade com os filhos? Você conhece algum casal que tem dificuldade no casamento? Você conhece alguém que está sofrendo com luto? Ofereça, meu irmão, ofereça seu ombro, ofereça seu ouvido, chama para tomar um café, se coloca à disposição, identifique quem no nosso meio está com a mão ressequida. Quem que está ali sentindo dor? Às vezes a gente olha só para o nosso umbigo, a gente não percebe as pessoas à nossa volta. A gente precisa levantar a cabeça e perceber, falar, olha, fulano está quieto hoje, fulano não é assim. Deixa eu perguntar, fulano tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Se tem algum motivo de oração? Mostre que a igreja é lugar de acolhimento, que nós somos um corpo. Não deixe que a rotina, o jeito de sempre, impeça você de agir como Jesus ele agiu. Porque Jesus, assim como o samaritano da parábola, ele não ignorou quem precisava de ajuda. Ele não nos ignorou quando nós estávamos mortos nos nossos pecados, à beira da estrada, e nós devemos buscar, então, em Cristo, uma grande fonte para que nós possamos agir assim também. Jesus, ele não expõe a frieza dos fariseus apenas por expor. Não expõe aqueles que ignoram o sofrimento apenas para se mostrar, mas ele vai além e ele enfrenta a dureza dos corações, com a coragem e com a verdade. E esse é o nosso segundo ponto, onde nós vemos Jesus ter esse enfrentamento dessa dureza que também nos atinge. E o texto ele continua, a partir do verso 3. Então eu disse ao homem da mão ressequida, levanta-te e vem para o meio, e perguntou-lhes, é lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou matá-la? Mas eles ficaram em silêncio, e olhando ao redor, com ira, profundamente entristecido, com a dureza dos seus corações. Imagine aí uma tarde ensolarada, onde você aí está voltando do serviço, você sentou com algumas pessoas ali, o pessoal da igreja sentou ali na praça, e aí de repente passa o fulano. E aí alguém comenta, fulano, mais de mês que não vai na igreja, não vai em lugar nenhum, tô achando que ele está desviado, tô achando que ele está metido em confusão. E aí tem dois cenários, né? Duas opções, dois caminhos aqui a seguir. O primeiro é você escuta aquilo e você fica calado. Algumas pessoas murmuram ali e tal, e ninguém se preocupa se é verdade, se não é, e o negócio morre e vida que segue. O outro caminho, você pega e você se levanta, você fala, ô fulano, você tá bom, você tá sumido, a gente tá sentindo só falta lá na igreja, vão marcar a gente tomar um café e tal, e aí volta e senta.
E eu pergunto para você, qual das duas atitudes é mais comum? Qual das duas atitudes tem mais a ver com a postura de Jesus? Uma outra pergunta. Se você está sentado ali na roda e você vê alguém tomando esse segundo caminho, indo levantar e falar lá com a pessoa, você viu tudo isso acontecendo na sua frente, como é que você se sentiria? Você se sentiria desafiado? Você ficaria neutro? Aquilo te incomodaria de alguma forma? Bom, foi mais ou menos isso que aconteceu com Jesus e os fariseus, porém, de uma maneira bem mais intensa e profunda. Jesus, ele sabia que os fariseus, eles tinham alguma intenção de querer achar alguma coisa para fazer algo contra Jesus. Jesus, ele já estava ciente disso, que os fariseus queriam procurar um motivo para acusar Jesus. Mas, diante disso, Jesus, ele não deu um passo para trás, pelo contrário, ele, com muita coragem, ele mandou esse homem de mão ressequida ficar no centro da sinagoga, que era onde ficava a lei, a Tanakh, né, que é o Antigo Testamento, onde todo mundo podia ver. E esse gesto, ele é muito significativo e poderoso, porque a compaixão de Jesus, ela restaura os quebrados, e a gente passa então a entender que esse é o centro da lei de Deus. Esse é o verdadeiro coração da palavra de Deus, que é a restauração. Jesus, ele não veio para seguir regras frias de homens, mas para trazer vida, assim como o próprio sábado ele ensina. Jesus, ele lança uma pergunta que é muito desconcertante, assim, é uma pergunta muito profunda. Ele diz: é lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou matá-la? E a resposta é um silêncio. Não podia se ouvir uma agulha caindo no chão, e não um silêncio reverente, mas um silêncio de culpa, um silêncio que Calvino chama de uma cegueira maliciosa. São pessoas ali que não veem e não querem ver. Eu não quero entender. É uma recusa deliberada em reconhecer a sabedoria e a compaixão de Jesus como cumprimento do verdadeiro mandamento de Deus. E com essa pergunta, Jesus, ele está revelando uma coisa muito preciosa para nós, que a omissão, ela é em si um mal. Às vezes a gente acha assim, não vou fazer nada porque vai que eu posso estragar as coisas, né? Porque assim, a gente acha que tem o bem e o mal, e aí quando eu não faço nada, eu estou neutro. Mas a verdade é que quando a gente vê uma situação ruim, a gente vê um sofrimento e opta por não agir, a gente já escolheu o mal. A gente já deixou o sofrimento prevalecer. Não existe ponto neutro nessa situação. E Marcos, ele descreve a reação de Jesus diante disso. Não foi uma reação tranquila. Jesus, ele fica indignado, e a palavra no grego aqui é a mesma para ira. É uma revolta, uma indignação santa e justa contra essa hipocrisia que sufoca o bem. Enquanto essa tristeza reflete já um sentimento de empatia para aqueles homens com o coração tão duro e distante de Deus, pessoas que estão tão próximas da lei e tão distantes de Deus, pessoas que deveriam guiar o povo para perto de Deus e, na verdade, só colocam peso, só o afastam dele. Isso entristece o coração de Jesus. Em ver pessoas tão obstinadamente resistentes à graça de Deus, com o coração petrificado. Os fariseus, eles estavam ali naquela sinagoga não para adorar, não para aprender, mas para julgar.
Eles estavam mais preocupados em manter o seu controle do que em ver vidas sendo restauradas. E o que é irônico é que Jesus confronta essa lógica falida e invertida desses homens, porque se o sábado era um dia santo e não se podia fazer cura ou trabalho, obviamente, se não pode curar, também não pode fazer planos para matar uma pessoa. Será que curar não pode, mas a gente se juntar aqui com o pessoal para a gente ver como é que a gente mata esse homem, aí é tranquilo. Olha que hipocrisia. E como é que Jesus ele enfrenta então a dureza dos corações hoje? Como é que Jesus ele lida com essa dureza quando ela aparece no nosso coração? Quando a gente se vê no lugar onde nós estamos sendo profundamente hipócritas, superficiais e frios com a nossa fé. Quando Jesus ele nos dá o Espírito Santo, que nos inquieta, que quando nós ignoramos o sofrimento e nos acomodamos na nossa mediocridade, quando Jesus nos dá a palavra que revela a frieza e a omissão da nossa atitude pelas circunstâncias, que expõem diante de situações o nosso coração, a nossa falta de compaixão. E claro, meus amados, pela igreja. Jesus, ele nos confronta por meio de irmãos que com amor se colocam nesse lugar de ser instrumento de bênção na vida uns dos outros através da verdade dita em amor. Às vezes nós somos como esse homem da mão ressequida também. E Jesus, ele nos coloca nesse centro, nesse lugar de cura. Jesus, ele nos chama a esse lugar não para nos expor, mas para nos restaurar. E Jesus nos chama a sermos pessoas que convidam pessoas para esse lugar de restauração. Pessoas que, com verdade, com amor, não se calam diante do mal, que têm coragem, que com amor buscam a restauração. E fica uma pergunta, será que a gente está disposto mesmo? Será que a gente está disposto a ser cristão nesse nível? Você já percebeu como às vezes a gente se cala, não porque por um motivo lícito, um motivo válido, mas por medo dos outros? Quantas vezes a gente ouve julgamentos aí que as pessoas fazem aí no trabalho, na roça, a gente vê pessoas colocando um peso terrível em cima das outras e a gente não faz nada. Quando a gente não participa, quando não somos nós os protagonistas desses julgamentos, quantas vezes o nosso silêncio ajudou ainda mais a endurecer um coração de alguém que precisava da graça de Deus, que precisava do amor. Mas Cristo ele nos chama hoje a sermos esse instrumento de confronto santo. Às vezes as pessoas que nós mais precisamos nos aproximar em oração, as pessoas que nós mais precisamos confrontar em amor com a verdade são as pessoas que são mais próximas de nós. Nós estamos falando de maridos, esposas, filhos, filhas, amigos, parentes. E que muitas vezes a nossa omissão faz com que o mal e o pecado prospere no nosso lar. E, infelizmente, esse é um pecado que tenta mais homens do que mulheres, que tenta mais pais do que mães, porque nós, como homens, nós temos essa tentação de querer manter a paz do jeito que ela está, porque não compensa, de repente, comprar uma briga por uma coisa que, é assim mesmo. Especialmente você, pai, marido, não permita que a sua omissão faça com que o pecado e o mal prospere no seu lar. Lembre que Deus ele te chamou para guardar e cultivar a sua casa.
Na sinagoga, Jesus ele olhou com ira, com tristeza para aqueles homens de coração duro. Mas na cruz ele olhou com compaixão para os corações culpados, culpados como o meu e o seu. Ele enfrentou a frieza com esse amor que sangra e agora ele nos envia como instrumentos, como arautos dessa restauração. E você só vai conseguir cumprir esse chamado quando você se lembrar que Jesus, ele foi o primeiro a te confrontar. E ainda assim, ainda no confronto, na verdade, Jesus, ele te chamou. Jesus, ele ainda te chamou, ele te restaurou. Jesus, ele confronta a dureza do nosso coração com coragem, com a verdade. Mas Jesus, ele não parou aí. Jesus, ele restaurou o homem quebrado, sabendo que isso levaria a uma grande oposição. E esse é o terceiro ponto, terceiro e último ponto da nossa mensagem, onde Cristo ele restaura o quebrado, mesmo sob oposição. O texto ele termina assim: disse ao homem, estende a mão. E ele a estendeu, e a mão lhe foi restaurada, e os fariseus, saindo dali, logo conspiraram com os herodianos contra ele, para o matarem. Após confrontar essa dureza, Jesus, ele volta para o homem, e ele está lá em pé no meio da sinagoga, e Jesus ele então declara, estende a mão. E essa ordem é direta, mas ela é profunda e ela tem um significado muito interessante, porque Jesus ele pediu para o homem fazer justamente aquilo que ele não conseguia. Jesus podia falar tantas coisas, Jesus podia falar assim, fala os versículos que você sabe de cor, ou faz alguma coisa aí que você sabe fazer. Não, Jesus ele pediu para o homem fazer justamente aquilo que a sua condição o impedia. E aqui a gente vê algo muito importante, porque o homem ele ouve aquilo e ele obedece. E esse é o movimento da fé, o movimento que é gerado pela própria palavra de Cristo. É nesse movimento de fé, de obedecer a palavra de Jesus, que o milagre acontece. Esse é o coração da graça. Porque Jesus, ele não espera que eu e você sejamos capazes de obedecer e de agir para ele então nos chamar. Muito pelo contrário, Jesus, ele chama pessoas que claramente não estão prontas. É gente que não estava preparado. E pela palavra de Jesus e pelo obedecer dessa palavra, a capacidade de obedecer, ela foi aparecendo à medida que essa pessoa foi caminhando. É como se Deus colocasse a gente no meio de um penhasco e falasse assim, olha, atravessa para o outro lado, e você olha, mas não tem chão. Mas pela palavra de Jesus, você dá o primeiro passo, Jesus vem então colocando o chão, e aí você consegue obedecer uma ordem que era impossível para você. Mas que pela palavra de Jesus, pelo seu poder, isso então se tornou possível. Porque a palavra de Deus, ela não é uma sugestão, ela é criação, ela é autoridade, ela gera vida onde há morte, ela gera morte, aliás, onde há fraqueza, ela gera força, onde há paralisia, ela gera movimento. Esse é o poder de Deus, de obedecer nesse contexto não tem a ver com um esforço humano, mas tem a ver com uma resposta à palavra de Deus, confiando no seu poder, confiando na sua restauração. E nós vemos aqui que esse é o padrão do Evangelho. Jesus, ele nos chama na nossa fraqueza e ao mesmo tempo ele nos capacita com a sua graça a fazer aquilo que nós não conseguimos fazer por nós mesmos.
E o milagre, ele começa no comando e ele se realiza na resposta e glorifica o poder de Deus que age através de gente quebrada, de gente pecadora, de gente doente. E quando a gente olha para o sábado, para esse dia santo, é o dia ideal para isso acontecer, porque o sábado é aquele dia separado para a gente se lembrar das obras de Deus, para a gente se lembrar da libertação, para a gente se lembrar da criação, para a gente se lembrar que esse é o verdadeiro sentido da lei, de um Deus que veio para restaurar aquilo que foi quebrado pelo pecado. O sábado era o dia perfeito para isso. Então Jesus, ele cura a mão desse homem, ela é restaurada. Jesus, ele não apenas a melhora, ela se renova por completo ali no centro da sinagoga, diante de todos. Mas essa restauração, ela tem um custo. Um custo não para o homem, mas para Jesus, porque os fariseus, eles saem dali e eles se aliam aos herodianos, que eram homens ali ligados a Herodes, que eram inimigos políticos dos fariseus, mas o inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Então, esses homens fazem essa união, movida pelo ódio ao que Jesus estava fazendo. E a mão restaurada desse homem, então, ela prepara o caminho para as mãos perfuradas. Jesus, ele sabia disso. Mesmo assim, ele não recuou. E esse é o Evangelho. É uma cura que foi a preço de dor. Dor do nosso Senhor, que ele enfrentou a rejeição para que nós fôssemos aceitos por Deus. E então, quando nós olhamos para nós devemos entender que a nossa resposta diante do chamado que Jesus ele faz para nós, ela deve ser a mesma. Devemos responder com fé a esse chamado de Jesus, mesmo quando a gente olhar e falar assim, olha, não vai dar, eu não consigo fazer isso está muito além do peso que eu consigo carregar. Mas nós estamos falando da palavra de Jesus, a palavra que tem toda a autoridade no céu e na terra. E quantas vezes Jesus, ele não pede para que nós estendamos as coisas que estão ressequidas dentro de nós e a gente fala não. E a gente dá várias desculpas. Jesus, ele fala, olha, perdoa. E a gente responde, mas eu não estou pronto, aquilo foi muito grave. Jesus, ele fala assim, confessa o pecado uns aos outros. E a gente fala assim, mas é muita vergonha, o que fulano vai achar de mim? Jesus, ele fala, olha, volta pro primeiro amor. E a gente, porque eu estou atrofiado demais, estou cansado demais, essa coisa de crente. Jesus, ele diz, olha, serve, ama, compartilha, se posiciona. E a gente fica paralisado pelo nosso medo. Assim como Pedro, ele afunda na tempestade, quando ele presta atenção no vento e nas circunstâncias, nós também, quando olhamos para as nossas limitações, nós também naufragamos na nossa fé. Mas a boa notícia é que Jesus, ele continua estendendo a mão para nós, perguntando, homens e mulheres de pequena fé, por que vocês duvidaram? Jesus, ele continua nos convidando a esse lugar de cura. A ordem de Jesus, ela não é apenas uma exigência, ela é uma capacitação. Ele não diz assim, olha, eu vou esperar você melhorar disso aí para você me obedecer. Não. Ele diz, estende a mão. E quando nós obedecemos, quando nós cremos, ele nos restaura. E talvez hoje Jesus, ele esteja dizendo para você, olha, filho, filha, estende isso aí que está encolhido em você, me entrega isso que você tem escondido. Me obedece, mesmo que você tenha percebido aí que você não consegue.
que eu te dou força, eu te capacito. Não continue escondendo a sua mão, meu irmão. Cristo, ele te chama à frente, ao centro. Não para te expor, para te humilhar, mas para te curar. Então, nós vimos que Cristo, ele expõe a frieza dos nossos corações, ele enfrenta a dureza deles com coragem e verdade, e que, por último, Jesus, ele restaura o quebrado, mesmo sob oposição. E quantas vezes esse quebrado não somos nós? Nós começamos essa palavra lembrando da historinha do homem que achou a lâmpada, e nós devemos olhar para essa história e nos lembrar que o mundo, ele de fato, ele não consegue restaurar o nosso coração quebrado, restaurar aquilo que está ressequido em nós. Muitas vezes ele até piora as coisas, mas o Evangelho, ele não é uma piadinha de mau gosto. O nosso Jesus, ele não é um gênio atrapalhado, mas ele é o Senhor da graça. Ele é o Deus que tem todo poder, e ele diz hoje para nós: me estenda a mão. Ele nos capacita. Esse é o foco do Evangelho de Marcos até aqui, que Jesus, ele não veio simplesmente para ensinar, para dar boas lições, mas ele veio para restaurar o seu povo. E a sua autoridade, ela incomoda esses homens e, por fim, é rejeitada por eles. E a cura na sinagoga, aquilo foi uma gota d'água para que esses religiosos, então, quisessem e tentassem matar o nosso Senhor Jesus. E esse é o conflito, porque Cristo, ele veio restaurar, mas muitos preferem permanecer com os seus punhos cerrados, com os seus corações fechados, preferem ficar com a sua mão encolhida. Às vezes nós somos como esses fariseus. Nós somos endurecidos, orgulhosos, silenciosos diante do bem na nossa frente. E às vezes nós somos como esse homem da mão ressequida. Pessoas quebradas, paralisadas pelo medo de se expor. Mas Jesus, ele com coragem, ele nos coloca no centro, ele enfrenta a dureza no nosso coração, ele nos chama à restauração e ele paga o preço por isso. Ele já pagou. O desfecho é esse, meus amados, que a mão estendida daquele homem aponta para as mãos perfuradas de Jesus. Jesus, ele foi rejeitado para que nós fôssemos recebidos, ele foi ferido para que nós fôssemos curados. Ele estendeu os braços na cruz, para que eu e você pudéssemos ter coragem de estender as mãos hoje e fazer com que a gente presencie a obra de Deus na vida uns dos outros. O Jesus, ele está dizendo: estende a sua mão, estende a sua fé, mesmo que ela seja fraca, o seu arrependimento, mesmo que você peque de novo e de novo, a tua obediência, mesmo que pareça ser impossível. Estende a sua compaixão, mesmo que te custe caro. Não endureça o coração, não fuja, antes creia, obedeça e veja a restauração que só Cristo pode fazer na minha e na sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pela Tua palavra que nos confronta, Deus. Pela Tua palavra que não permite que nós sejamos abandonados à nossa própria mediocridade, à nossa própria frieza, à nossa hipocrisia, o nosso orgulho e tantas outras coisas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou, o Senhor teve compaixão de nós e veio ao nosso encontro. E transformou o nosso coração, e nós percebemos, Deus, que ainda existe coisa a ser transformada em nós, que ainda existe muitas partes ressequidas
e que essas partes no nosso coração, elas se transformam em ação, às vezes em omissão, às vezes em palavras, Deus, que são caladas diante da dor, diante de situações que nós poderíamos intervir para trazer bênção, para sermos sal e luz como o Senhor nos chama a ser, mas que nós encolhemos. Nos encolhemos na nossa pequenez, nós abraçamos, Deus, o nosso conforto, o nosso comodismo, Deus, a nossa rotina, e isso acaba sendo um ídolo no nosso coração, porque acaba sendo aquilo que dirige a nossa ação, a nossa verdadeira lei, por tantas vezes não é a lei que o Senhor nos chama a viver, Deus, mas é a lei de um coração, Deus, que quer se preservar e que por isso acaba se destruindo. Nós não queremos ser assim. Nós queremos ser curados, Deus. Queremos ser curados pelo Senhor. Nós não temos, às vezes, mãos ressequidas, mas o nosso coração, ele está há muito tempo ressequido, Deus. E nós precisamos, Deus, que o Senhor nos amoleça, que o Senhor nos cura, Deus, que o Senhor nos encha de coragem, de compaixão, que nós sejamos, Deus, cada vez mais contaminados pela Tua verdade que nos liberta das amarras desse mundo, que nos liberta da enganação de um coração que é tremendamente enganoso. Ó Senhor, nos cura hoje, Deus. Faça com que nós estejamos dispostos a estender a nossa mão, a nos levantarmos do nosso comodismo, Deus, e de fato sermos instrumentos na nossa mão, na Tua mão, Deus. Mesmo que nós não sejamos capazes por nós sabemos que o Senhor é o Deus de toda força, de todo poder, e que o Senhor nos capacita a fazer o que para nós não é possível, mas que para o Senhor não existem impossíveis, Deus. Muito obrigado por nos chamar, muito obrigado por nos curar, Deus, e nós te pedimos para que durante a semana o Senhor nos mostre oportunidades para agirmos como o Senhor nos ensina nessa passagem. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém e amém.